O capítulo final de Jujutsu Kaisen foi exatamente como deveria ser. Sim, eu achei o capítulo bom, eu não achei ele ruim. O que eu achei que não funcionou muito bem foi a construção do arco final inteiro. Neste vídeo eu irei pontuar onde a Akutami errou, os problemas na estrutura dessa história, assim como também comentarei o que de positivo fica na obra e qual seria o seu possível legado. Antes de mais nada, olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu já convido você a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma me dar uma força. Caso você já seja um inscrito, muito obrigado por estar aqui novamente, você é um lindo, uma linda e eu espero que você saiba disso. Sendo bem direto, eu acredito que Jujutsu Kaisen não é uma obra ruim, mas é um potencial desperdiçado. É um mangá que não se propôs reinventar ou revolucionar em nada, no entanto, devido à sua construção do começo até mais ou menos o jogo do abate, é inegável que a autora havia entregado inúmeros elementos interessantes que abriam possibilidades muito boas. Da mesma forma, eu também não consigo negar e não consigo tapar os olhos e fingir que não tenho problemas com a narrativa desde o começo. Mas vamos falar de tudo isso por partes. Tópico 1. Desenvolvimento superficial dos personagens. No geral, o elenco de Jujutsu Kaisen tem carisma, só que desenvolvimento por si só é algo um pouco complicado de se falar. Eu sou um grande crítico de obras que usam de flashbacks para construir o corpo dos personagens, mas aqui em Jujutsu isso até passa. O trio principal Itadori, Megumi e Nobara possuem informações de suas origens e elas dão algum sentido às suas personalidades e motivações. O Gojo e o Geto se destacam nesse critério, afinal tiveram um arco todo para isso. Mas pensando no presente, qual foi a real transformação desse elenco quando olhamos o final? O que realmente mudou em suas concepções, quem eles são, suas filosofias e etc. Eu tenho a sensação que o Akutami não soube equilibrar muito bem o avanço do seu elenco com o grau de tensão que a história se encaminhava. Lembrando que eu citei os personagens principais. Se formos um pouquinho mais além nos coadjuvantes, a coisa piora. Caso, por exemplo, dos vilões, que não foram bem trabalhados como deveriam. As motivações do Kenjaku estão envoltas de subjetividade e plots soltos, desperdiçados e esquecidos que até desanima falar sobre. O Sukuna ele foi elaborado em cima dessa estética badass e há até quem tente extrair algumas gotas de simbolismo de ambos. Só que o Akutami ele não colabora com isso a partir do momento que ele rushou o arco final e não deu o espaço que esses personagens precisavam. Mas voltando pro elenco da escola, porque depois eu comento alguma coisa em relação aos vilões, a Maki, sim, essa teve uma grande transformação. Todavia, me incomoda muito a base dessa construção ser o Toji e ela virar quase uma versão 2.0 dele. E convenhamos, serviu pra quê no final? Qual foi o grande momento da Maki no arco final? Inclusive, o elenco feminino de Jujutsu prometeu muito e entregou muito pouco. O caso da Nobara é simplesmente infame e constrangedor. Shoko, a médica, em dados momentos era escanteada a ponto de nem ser considerada do trio com o Gojo e o Geto, além de que a personagem por si só parecia completamente dessensibilizada das coisas, uma completamente foda-se pra tudo. Mei Mei não deveria nem existir, e a Yuki, coitada, ela foi derrotada pelo roteiro. Enfim. Inumaki. Pra que serviu? Hakari. Mano, o que o Hakari fez no final? Tomou chá com Aralme? Nem o Yuta é fora da linha nesse aspecto, apesar de que ele é um personagem melhor do que os que eu citei anteriormente. Se pensarmos em poder, ele cresceu muito, mas a personalidade... Meu irmão, essa estética depressiva chata em 2024... não. E nem com o autor tentando destacar ele o tempo todo a coisa andava. No final das contas, teria como isso ter sido diferente? Sim. Como? Vamos para o tópico 2. Akutami foi com muita sede ao pote. Quando o arco final começou e eu percebi que não daria mais tempo para trabalhar melhor o elenco, eu falei que o problema foi o arco de Shibuya ter vindo cedo demais. A transição da apresentação do grupo para essa fase deveria ter tido algo ali no meio. O que seria isso? Na minha visão, um arco que pudesse explorar a dinâmica do trio, os alunos de Kyoto, das outras séries, principalmente a política por trás dos clãs, uma vez que essa galera pinta o set nesse universo e nada realmente relevante acontece com eles, e esse arco transitório poderia consertar outro problema de GG, que é o power scaling e as habilidades dos personagens.
Um dos fatores mais destoantes do derradeiro arco era a diferença de poder entre as pessoas que enfrentariam o Sukuna. Em um momento era o Yuta cheio de hacks, em outro todo Itadori, um sem braço e o outro só com porrada. Chegava a ser risível ler o fandom falando que o Yuji iria ter expansão de domínio, se bem que o Gegeko Tama tava tão doidão escrevendo que não dava pra duvidar. Outro ponto importantíssimo, esse arco transitório seria essencial para aprofundar os vínculos do leitor com o elenco e fazer as mortes futuras serem mais profundas, nos afetarem mais, porque isso vai nos levar ao tópico 3. A forma vazia que o elenco foi sacrificado. As mortes dos personagens do Jujutsu foram robotizadas. Não vou nem comentar da reta final contra o Sukuna, que era um semanal para ver quem iria pra vala. Nanami Nobara, mortes rápidas e consecutivas que não deram nem tempo da pessoa digerir, sabe? E o pior é que isso acaba refletindo no próprio Itadori, o protagonista, porque a forma como ele rapidamente precisava abster para partir pro fight era algo assim um tanto quanto estranho olhando agora. Sei lá, eu não consigo achar bem feito. E não tem aquele impacto no restante do elenco depois da bosta toda. Ficou uma coisa meio meh. Na moral, falando português, claro, é só um choque barato pra fingir que é algo maduro. Tópico 4, o arco final escrito com a bunda. Os plots do Kenjaku? Foda-se. As lutas do Sukuna, com exceção do Gojo, desinteressantes, e era previsível que ele tiraria da cartola algo pra vencer. Ninguém estava no nível do cara. Sinceramente, seria muito melhor se o Sukuna vencesse no final e irei defender essa tese por muito tempo. Esse sorteio semanal pra ver quem enfrentaria o capeta se arrastou por tanto tempo, foi uma luta tão cansativa, tão chata, que nem sequer a construção de experiência foi agradável. Eu não tinha nem curiosidade pra saber o que aconteceria. Tava assim, ruim, eu já tinha ficado irritado que o vilão que passou séculos armando a putaiada toda foi morto com a espadada e abraços, no caso o Kenjaku. E caralho, mano, que merda, sabe? O Sukuna não é o tipo de vilão que iria entregar uma citação ou informação que mudaria a perspectiva da coisa toda. Logo virou só uma batalha vazia de quem sobrevive quem der aí, sabe? Eu não irei listar os plots soltos porque tem um vídeo aqui no canal em que eu falo do capítulo 261 e eu listo lá cada detalhe, então se você quiser saber sobre, vamos lá, porque a maioria não foi resolvida, acho que quase nenhum foi resolvido, pra falar a verdade. E voltando ao ponto, o que dizer das conveniências? Nobara voltando no final, do nada. Eu adoro Nobara, mas isso foi um erro. Higuruma vivo. Os capítulos finais que pareciam fillers, inclusive esses capítulos finais, eles reforçam muito a minha tese de que precisava de um arco de transição. Era isso que eu queria ver em um arco de transição. E por que tudo foi tão rápido e sem a sensação de consequência? Sendo um pouco justo, há quem diga que Gegeko Tama rushou por problemas de saúde. Também há relatos de que há muito tempo ela queria encerrar essa história. Independente de qual seja a verdade, vamos falar dos pontos positivos, pelo menos. Apesar de falhas narrativas de desenvolvimento, o elenco de Jujutsu é carismático e, ao meu ver, é o que segura essa obra. É a mesma coisa que eu falei no vídeo de Tokyo Revenge, no vídeo anterior do canal. Um elenco carismático, ele faz você se manter naquela obra. Jujutsu tem uma variedade de personagens que permite ter os favoritos mais diversos, e isso é ótimo. O Satoru Gojo provavelmente é o Witch Boy da década dos animes, e eu também acho que, apesar de irregular no começo, Jujutsu tem um sistema de poder e habilidades bastante criativo. As lutas são interessantes, elas são boas. E, bem, apesar de achar essa reta final um tanto quanto vazia, anticlimática, eu não posso negar que foi divertido acompanhar esta pomba por uns 70% do tempo. Até quando tava ruim, eu achava divertido simplesmente falar mal com alguns amigos. Inclusive, esses amigos participarão de um vídeo ou podcast, eu não sei qual vai ser o formato, que vai ser lançado aqui no canal, em que terá um debate, uma mesa redonda sobre Jujutsu Kaisen, sobre o legado possível da obra que eu não consegui abranger nesse vídeo, até porque não dá pra falar de legado um dia depois do final. As qualidades, os defeitos, onde GG poderia melhorar e onde GG cagou. E bem, esses queridíssimos são a galerinha do Cadelinhas da Mikasa, que quem acompanha o canal há muito tempo sabe que eu vivo citando. E eu vou mandar um abraço pra esse povo aí, que é a Lari, Rick, Paula, Giovana, Gabi, Sofia, Roger, Navi, Pedro, Falco, Daniele, Jaque, a Gil, Movide, Soraya, Felipe, Cris do falecido Twitter. Abraço a todos. E eu vou ficando por aqui, não tenho mais nada a agregar. Se tu curtiu o vídeo, deixa o like pra dar uma força. Compartilha com seus amigos, porque isso me ajuda bastante. Fique à vontade para dar a sua opinião nos comentários e eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!